Olha, molhei no final. O meu é um, mas eu tô jogando muito não lembrei não. Eu já vi aqui. Olha o outro que se bem que é verdade, né? Eu conecto o pendrive que aparece lá. Eu posso conectar o pendrive e aparece. Não. Sério, nas caras, lógico. Apareceu o nome da. Ah, não! Moleque! Olha! Nossa! Passei! Meu Deus do céu, pô!